Eu sou o PH Pereira e este é o canal Mergulhando nas Escrituras. De antemão, eu gostaria que você deixasse o seu like, o seu comentário, bem como compartilhe os nossos vídeos, não é? Se inscreva em nosso canal e ative o sininho a fim de receber todas as nossas notificações. Meus irmãos, nós estamos diante de um tema interessantíssimo. E nós devemos ter em mente também que nós estamos diante do texto bíblico, do Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 12, os versos de números 43 ao 45, onde Jesus narra a misteriosa parábola da casa possessa. Há uma interpretação, e penso que é a interpretação mais popular, né, em nossos dias, onde diz que a casa da parábola aqui, narrada por Jesus, refere-se ao corpo físico de uma pessoa, não é? Meus irmãos, eu penso que, embora essa interpretação seja possível, eu entendo que a interpretação mais fidedigna e congruente com o contexto é a que vou apresentar-lhes. O texto começa dizendo assim, vejam bem, eu gostaria de lê-lo a fim de que vocês tivessem uma compreensão melhor, ok? O verso 43 diz: E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Verso 44. Então diz: Voltarei para a minha casa, de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. 45. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Entendam, meus irmãos, que é possível sim a interpretação de que a casa refere-se ao corpo do homem possesso. Eu entendo nisso e ao longo da história da igreja, período da patrística, inclusive João Calvino entendia que o homem que traz ao mundo a natureza adâmica, ele é, por sua vez, uma casa, uma habitação ou uma morada de Satanás. Contudo, a interpretação mais coerente com o contexto é que a casa aqui refere-se primariamente à nação judaica, à nação de Israel. Percebe? Pois, à luz do contexto, Jesus estava confrontando a elite religiosa do seu tempo, do século I, isto é, os fariseus. Naquele contexto, os fariseus haviam cometido o pecado terrível, imperdoável, da blasfêmia contra o Espírito Santo. Portanto, Jesus estava os confrontando, e lá por volta dos versos 43, Jesus trata sobre o espírito imundo, que ele sai do homem, e nós devemos atentar que o homem é uma alusão aqui à nação de Israel, ok? E diz que esse espírito imundo, quando sai, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Esse espírito imundo representa o pecado da idolatria. Quando nós recorremos ao período veterotestamentário, nós entendemos que os profetas que foram enviados por Deus a Israel sempre os confrontaram contra o perigo da idolatria. Entre eles, nós temos o exemplo do profeta Jeremias, não é? Onde a nação de Israel havia afastado-se de Deus e enveredado para outros caminhos, entre eles o caminho da idolatria, para adorar a cultos pagãos, para adorar a Baalins, enfim. E o profeta Jeremias, por exemplo, no capítulo 25, versos de números 8 a 11 do seu livro, ele trata exatamente com Israel, dizendo que Deus traria juízo a eles, pelo fato de eles ter abandonado a Deus, e nesse
terrível juízo do Senhor seria um juízo que a Babilônia traria e os levaria cativo para o cativeiro, onde ficariam lá por um período de 70 anos. Portanto, os profetas confirmavam isto, que Deus traria juízo pelo fato do pecado da idolatria. E, portanto, quando Israel foi levado cativo, né, no cativeiro babilônico, foi uma maneira de Deus fazer uma varredura na nação israelita. Lá no cativeiro, Israel começou a buscar a face do Senhor. Inclusive, é bem provável que as sinagogas surgiram no cativeiro da Babilônia. Os judeus lá, né, existentes, longe do templo e de sua casa, passaram a reunir-se nos sábados e prestaram um culto de adoração e a meditação da Torá, o ensino, a exposição, não é? E, portanto, foi um meio de Deus fazer uma limpeza na nação de Israel. Por consequente, esse espírito imundo, que significa o pecado da idolatria, saiu do homem, isto é, Israel. Verso 44 diz: Então diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando acha desocupada, varrida e adornada. Isso aconteceu também no ministério terreno de Jesus. Jesus chegou para os judeus e o texto bíblico nos ensina, não é? O evangelista João veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, não atentaram para o chamado, não é? Deus estava mais uma vez chamando a nação de Israel ao arrependimento por intermédio do ministério terreno de Jesus. E percebe que Jesus está aqui num confronto com os fariseus, com os judeus contemporâneos de sua época. Agora percebe que o Deus encarnado, personificado, o Logos divino, o Verbo encarnado estava ali entre eles, não é? Entre os fariseus e entre os demais judeus, todavia eles não perceberam. E eles caíram no perigo da blasfêmia contra o Espírito Santo, dizendo que ele operava milagres pelo poder de Beelzebul, isto é, o príncipe dos demônios. O Deus encarnado estava ali e eles não perceberam isto. Agora imagina que Deus trouxe juízo para Israel pelo pecado da idolatria na época do Antigo Testamento. Agora Deus traria um juízo mais severo pelo fato do pecado da rejeição, isto é, rejeitaram o Filho de Deus. Se Deus os puniu no Antigo Testamento pelo fato de adorar outros deuses, quanto mais ele traria juízo pelo fato de rejeitar o seu próprio Filho. E nesse período, foi um período de limpeza também, não é? Pelo ministério terreno de Jesus, Deus estava limpando mais uma vez a nação de Israel. E no verso 45 diz que o espírito imundo volta, só que porém agora ele vai voltar com 7 espíritos piores do que ele. Deve-se de pensar que o número 7 aqui não é um número literal, ok? Mas trata-se de uma tradicional expressão bíblica a fim de referir-se a uma punição ou um juízo severo. Por exemplo, depois você pode ler, a fim de conferir e entender melhor, textos bíblicos como o livro do Gênesis, capítulo 4, verso de número 15, bem como o verso de número 24, o livro de Levítico, capítulo 26, verso de número 18, confirmam que o número 7 tem uma conotação com um juízo mais severo da parte de Deus. Daí a razão de Jesus falar sobre o número 7, usar essa numerologia, pois os fariseus haviam pecado contra o Espírito Santo, haviam blasfemado, haviam rejeitado o ministério de Jesus e, por conseguinte, Deus traria um juízo maior, ok? Pelo pecado da rejeição. E é interessante que, de fato, esse juízo ocorreu. No ano 70 depois de Cristo, os romanos invadiram Jerusalém. Vocês entendem quando no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 23, verso de número 38, Jesus diz assim: Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Percebe que casa é uma referência a Israel?
Jesus está fazendo uma alusão e um vaticínio ao juízo do ano 70, quando uma catástrofe, uma carnificina terrível viria sobre os judeus. Jesus disse: a vossa casa, isto é Israel, vai ficar-vos deserta. Ou seja, Deus traria mais uma vez uma limpeza e faria mais uma vez uma varredura em Israel. A casa, meus irmãos, pode referir-se a uma pessoa, ao corpo físico de alguém? É claro que pode. Contudo, a casa também refere-se a Israel na Bíblia. Por exemplo, Jeremias capítulo 18, verso de número 6, o Evangelho segundo Mateus capítulo 23, verso 38, que ora acabamos de ler, o livro do profeta Ezequiel capítulo 18, verso de número 25, confira-os. A casa é uma expressão que também refere-se a Israel. Portanto, eu penso que essa é a interpretação mais coerente. Devemos atentar também que essas palavras de Jesus foram direcionadas especificamente aos judeus. O contexto geral do Evangelho segundo Mateus é que ele foi direcionado para os judeus. O Evangelho segundo Mateus, todo estudante de teologia sabe disso perfeitamente. Ele foi direcionado aos judeus. Portanto, Deus traria juízo para aquela casa, para aquele povo, para aquela gente, para aquela nação. E Jesus conclui no verso 45: assim acontecerá também a esta geração má. Refere-se a Israel. Jesus estava num confronto com os fariseus, portanto a casa refere-se a eles e Deus traria um juízo maior, indicando ali os 7 espíritos piores, não é? E precisamos atentar para isso. Ok, meus irmãos? Abraço.